Os narcisistas, eles têm algumas características que lhes são extremamente particulares. Por quê? Porque o narcisista, ele usa o sentimento como uma moeda de troca, né? Ou seja, ele vai manipulando a pessoa com pequenos favores, tá? E ele espera para que a mesma pessoa o devolva, mas de maneira totalmente desproporcional, né? Porque pelo pouco o que o narcisista faz, a princípio, ele vai sempre exigir mais dessa pessoa, do qual essa pessoa vai se relacionando com ele. Então tudo que ele faz é uma característica que é totalmente exagerada, tá? Então ele tem algumas, vamos dizer assim, alguns comportamentos que é muito dramáticos até, porque o narcisista, ele é muito bom em dramatizar os relacionamentos. Todos os relacionamentos têm o seu problema particular, mas para o narcisista os seus favores é sempre uma moeda de troca. Algo que ele fez para você, ele vai lhe cobrar depois de um determinado tempo. E interessante que ele sempre vai jogar para o passado, tá? Então é por isso que o narcisista, ele sempre justifica e terceiriza as suas próprias atitudes, que é uma coisa totalmente estranha, porque uma pessoa que é totalmente normal, a pessoa sabe o que errou e onde errou, na verdade, e por mais que ela tenha orgulho, tá? Ela reconhece, mas com um certo pesar, justificando. Para o narcisista não, viu? Ele tem uma mania sempre de justificar o seu ato, que é totalmente reativo, como uma espécie de vingança, né? Então, por isso que o narcisista, ele nunca se vê como uma pessoa que erra, tá? Ou seja, a palavra errar, ela vem do hebraico, interessante que se verificarmos, a palavra errar, ela vem do hebraico, mudar de foco, né? Ou seja, o foco do narcisista é sempre ele mesmo. Então, por isso que ele nunca erra, porque ele está justificando, né, o seu ato e mostrando para si mesmo, na verdade, o que ele faz é totalmente justificável. Então, dentro do seu universo, nunca há uma espécie de erro, que é uma atitude totalmente interessante que o narcisista toma, tá? Então, é assim, ele cria um mundo, né? E todas as pessoas fazem parte do seu mundo, mas como uma forma de joguete, né? Ou seja, ele se utiliza das pessoas como um brinquedo. Depois que ele pega toda a utilidade, né? Toda a utilidade que essa pessoa lhe ofertara anteriormente, ele a descarta. Então, ele tem um relacionamento com aquilo que a pessoa lhe oferece, não com a pessoa em si. Então, ele nunca vê pessoalidade, tá? Ele vê sempre proveito, ele não vê a pessoa por trás do ato. Ele sempre vê o ato da pessoa em frente à pessoa. Ah, então é por isso que a sua atitude é totalmente estranha referente aos relacionamentos, porque ele não vê o indivíduo, ele vê aquilo que ele pode se aproveitar do indivíduo. Então é por isso que o narcisista, ele espelha no outro as suas piores qualidades, porque o narcisista sempre vai chamar o outro de narcisista. O egoísta sempre vai chamar o outro de egoísta. O interesseiro sempre vai chamar o outro de interesseiro. Interessante que há certos contextos que as pessoas soltam determinadas palavras, mas não é porque que a pessoa chama outra de interesseira que ela é interesseira. O ser humano, em sua natureza, ele tem um ponto narcísico, né? Uma espécie até de narcisismo normal. Mas uma pessoa que vai lhe acusando
lhe adjetivando constantemente, com certeza essa pessoa sofre de um transtorno. Sempre quando você discute com essa pessoa, ela nunca se considera como tal e sempre vai lhe chamar: você é egoísta, você é narcisista, você é interesseiro, tá? Então, essa pessoa que tem esse ato repetitivo, ou seja, o transtorno, interessante que a palavra transtorno, ela vem do latim transtornare, aquilo que volta a ser. Ela vai, depois volta. É algo totalmente cíclico, que ultrapassa tanto, né, o relacionamento que ela tem com outra, que ela não consegue ter, e nem consigo mesmo. Então o narcisista, ele não consegue também nem ter um relacionamento consigo mesmo. Por quê? Porque tudo que é dele, ele sempre vai terceirizar no outro. Interessante que dentro desse aspecto que ele sempre vai espelhar nos outros as suas piores qualidades, ele é poligâmico, né? Ou seja, ele sempre vai procurar nos outros uma espécie de energia para que ele possa se drenar. Porque se a pessoa não lhe dá aquilo que ele deseja, ele sempre vai buscar na outra pessoa. E se a outra pessoa não lhe der essa energia do qual ele almeja, ele sempre vai buscar em uma outra pessoa. Então, ele é uma espécie de um parasita, tá? Ou seja, ele pega, gruda na pessoa, sugando tudo aquilo que a pessoa tem e colocando tudo aquilo que ele tem na pessoa. Então, quando a pessoa termina o relacionamento com o narcisista, a mesma vai ficando totalmente problemática, né? Vai tendo alguns problemas assim consigo mesmo, né? Interiorizando aquilo que o narcisista diz. Há casos para casos, mas sempre o narcisista se relaciona com a pessoa que tem baixa autoestima, e ele convence para essa pessoa, tá, que ela é uma péssima pessoa e que sem ele a vida, né, que sem ele a vida dessa pessoa seria tipicamente uma miséria. É por isso que eles se isentam de todas as suas responsabilidades, tá? E outra coisa muito interessante acerca desse universo estranho, né, do narcisista, é que ele gosta sempre de deixar o seu parceiro sempre tenso. A felicidade o incomoda. Se ele vê uma pessoa que está totalmente feliz, para ele é uma espécie de incômodo. Ora, é inconcebível você estar feliz e eu estar desgostoso. Então, ele sempre tem o costume, tá, de acabar com a felicidade de um ambiente. Se ele não for o centro da atenção, tá bom? Ele sempre acaba essa, vamos dizer assim, essa energia que as pessoas emanam em volta, né? Interessante que as pessoas procuram os seus pares. O narcisista também procura os seus pares, né? Ou seja, ele procura pessoas satélites. Mas quando ele vê que essas pessoas são totalmente felizes, desvinculadas dele, e se ele não tiver no meio, na verdade, ele sempre vai fazer o que? Essas pessoas se sentirem mal por não o incluírem. Então, é por isso que a pessoa, quando cria um laço com o narcisista, ela fica totalmente desestabilizada. Por quê? Porque a pessoa, se ela ficar feliz sozinha, ela vai ter uma espécie de culpa, porque não o chamou para fazer parte dessa alegria, vamos dizer assim, conquanto que a sua mente está totalmente contaminada. Então, o interessante também, né, é que dentro desse espectro, o relacionamento, o narcisista não gosta de ver o reconhecimento alheio. Então, as pessoas que estão com ele, se estão sendo elogiadas, ele se sente totalmente incomodado, porque a sua mente é totalmente conspiracionista. Se um amigo seu lhe elogiar, ou uma amiga, ele sempre vai colocar em xeque-mate o relacionamento que você tem com ele, e terceirizando por que você lhe deu oi, ou por que você aceitou esse elogio, tá? Então, a mente do narcisista é totalmente conspiracionista. Interessante também que dentro também, né, dessa corrente, porque o pensamento que eu estou tratando com vocês é uma forma totalmente linear, embora que a mente do narcisista, tá, não seja linear. Eu só estou fazendo isso para que possamos explicar de uma maneira muito mais coerente.
Então, dentro desse aspecto, ele exagera em todas as coisas sem sentido, coisas relativas ao dia a dia, coisas bobas, objetos fora de lugar, ou sabe, uma briga referente a um ciúme bobo, para ele sempre será uma espécie de estardalhaço para que ele possa acabar com essa pessoa. O narcisista, ele tem a característica de elogiar essa pessoa em particular e humilhar em público, tá? Então é por isso que ele sempre faz esse joguete mental do qual desestrutura toda a energia psíquica dessa pessoa. Interessante também, ele faz tratamento de silêncio com as suas vítimas também, né? Se a pessoa não faz tudo aquilo que lhe agrada, ele fica em silêncio até que a pessoa se sinta incomodada e chegue até por coisas inexistentes, tá? Peça desculpas por algo que a mesma não fez. Vemos que o narcisista, ele é um ser totalmente dramático. Então é por isso que ele faz uma manipulação emocional e se apega a detalhes que são totalmente desnecessários. Antes que eu prossiga, tá, em mais alguns tópicos, eu peço que vocês, se estão gostando dos vídeos, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações para que recebam os outros vídeos também que eu vou falar a respeito. Então aproveita o momento agora aí, aperta o botão do like, se inscreva e dê um joinha, tá, para que possa divulgar o nosso pequeno trabalho, porque se não for assim, né, o YouTube ele não reconhece, na verdade, o trabalho que estamos fazendo e poucas pessoas recebam os vídeos, tá? Então eu quero continuar também em mais alguns aspectos, tá? Que, por exemplo, que o narcisista ele comete, na verdade, ele compete com todas as pessoas que estejam ao redor dele para que ele seja o centro da atenção. Então ele pode se competir com uma criança, ele não tem senso, tá? Ele não tem coerência. Então ele vai competir com pessoas que sejam crianças ou idosos ou crianças, tá? Ou seja, quando o narcisista namora alguém que tem o pai, ou tem a mãe, ou tem o irmão, ele sempre vai tentar o comparar com as outras pessoas, porque o universo para ele é totalmente conspiracionista. Então é por isso que ele sempre fica brigando para que ele tenha, na verdade, a atenção dessa pessoa, a desvinculando de toda a família, que ele faz uma espécie também, né, de gaslight. Interessante também que o narcisista ele sempre assume que todo mundo sente inveja dele. Uma coisa interessante sobre inveja, que muitas pessoas colocam alguns vídeos no WhatsApp ou no YouTube falando que as pessoas o invejam, sabe? E falando que Deus é com elas e tudo, e que a inveja contra ela não prosperará. O interessante é que as pessoas que dizem que as outras pessoas a invejam, essa pessoa está dando o sinal de que ela é mais invejosa daquilo que ela imagina, tá? Porque ela sempre vê uma ameaça para o outro, né? Ou seja, ela vê, na verdade é o contrário, ela não se vê como uma ameaça para o outro, ela vê que o outro, né, a inveja. Então, o invejoso, ele tem uma mente conspiracionista, ele acredita que todo mundo lhe quer derrubar, ele quer lhe destruir, ele quer lhe solapar. Então, uma pessoa que vê inimigos imaginários em todos os cantos, são essas pessoas que dizem que todo mundo a inveja, tá? Então, o que ela está ratificando, na verdade, é que a mesma é totalmente uma pessoa invejosa e não se confessa como tal. E as mesmas até tem uma palavra que colocam muito em questão, é que onde tem muita luz, né, as trevas se solapam. Onde tem muita luz, a luz incomoda. Então é interessante que o próprio invejoso ele se vê como alguém que brilha, né? Brilha até demais. E o invejoso não se vê como invejoso. Inclusive veio do latim a palavra videre, aquele que não se vê, tá? Então, o invejoso nunca se vê como invejoso, o narcisista nunca se vê como narcisista, o egoísta nunca se vê como egoísta, o violento nunca se vê como violento, porque todas as suas atitudes são
além de serem reativas, são totalmente justificáveis. Mas ela não vai falar que é invejosa, o que é egoísta, o que é ressentida, tá? A mesma vai propagar aos outros que ela mesma se sente alvo de inveja. Então, ela tem que mostrar o quão linda e maravilhosa que ela é. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se dizem constantemente ser da luz, né? Interessante que é uma frase até do Luiz Felipe Pondé, que diz o seguinte: onde há muita luz, as trevas são mais densas, né? Então é por isso que o invejoso tem todas essas características que eu falei para vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, tá, que eu estou postando, desculpe-me até ser repetitivo, mas ajude o nosso canal, se inscrevam, né, e divulguem o nosso pequeno trabalho. Muito obrigado para todos e tenham um excelente dia.